Olá, tudo bem? Retomando aqui a questão das principais modalidades de transmissão de bens e direitos, vamos falar agora sobre o testamento. Testamento em vida. Bem, testamento em vida é uma modalidade também muito comum, né, no meio jurídico. Existem vantagens e desvantagens que a gente precisa abordar aqui para te trazer clareza sobre, né, quais são as modalidades que realmente podem te ajudar na tomada de decisão, sobre qual será o caminho mais, diria, confortável para você, menos oneroso na transmissão dos seus bens para os seus herdeiros, né? Então, sobre o testamento em vida, com relação as vantagens, o que eu tenho a dizer é que, primeiro, a questão da proteção patrimonial. Então, testamento em vida tem sim uma vantagem que traz uma certa proteção patrimonial para o herdeiro, né? Garante distribuição do patrimônio conforme a vontade do distribuidor, do instituidor daquele patrimônio, evitando assim o inventário. Tem uma certa flexibilidade na adaptação das regras de distribuição conforme a necessidade dos herdeiros, né, ou dos beneficiados, né? Tem a questão do sigilo também, a transferência de bens via trust é muito mais sigilosa do que o inventário público, por exemplo, certo? Mas também a gente tem que considerar as desvantagens, e as desvantagens são muitas. Por exemplo, a gente tem a questão dos impostos, e se ou se eles vão chegar, você vai ter que pagar o ITCMD, você vai ter que pagar o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital, né, entre outras despesas com relação ao testamento. Os custos de consultoria e manutenção dessa tratativa são altos, então você precisa pensar muito bem na hora de contratar um trust para fazer toda essa configuração patrimonial, né, focada em testamento em vida, tá? Tem uma questão também muito importante que a gente precisa ressaltar, que é, aqui no Brasil, ninguém conhece trust. Então, isso traz uma certa insegurança jurídica para quem está promovendo esse tipo de solução de planejamento patrimonial familiar. Então, toma muito cuidado quando você for contratar uma empresa para fazer um trust com relação ao seu patrimônio. Isso é muito importante, porque pode te gerar altos custos e você aí se frustrar com relação à expectativa que você criou, né, comparado com outras soluções de planejamento patrimonial.